Antes de eu começar, quero convidar vocês pela última vez a clicar no aviãozinho ali embaixo. Envie essa live para quem vocês sabem que pode ser bom. Pode ser para uma gestante, para uma amiga, pode ser para alguém que está com alguém aí por perto, gestante ou uma tentante, como a gente fala, né? É sempre bom a gente saber sobre leite materno. Também para as mães de meninas grávidas, meninas que vão engravidar. É uma live sensacional que vai ajudar vocês a ajudarem as pessoas a tomarem boas decisões. Olha, eu vou desativar os comentários por um tempo, enquanto eu vou falar um pouquinho sobre essa parte mais científica do aleitamento, e ao final a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, onde eu vou estar falando um pouquinho do que a gente discutiu nos stories, mas também vou abrir para perguntas e respostas que vocês tenham. Então, aproveitem o conteúdo, absorvam, mas se vocês tiverem dúvidas também anotem, porque no final a gente pode discutir um pouquinho delas, tá bom? Então, eu quero começar com algumas curiosidades. Bem, vocês sabiam que 90% das mães têm medo do parto, da forma de nascimento, mas só 20% das mães se preocupam com o aleitamento durante a gestação? Outra curiosidade, vocês sabiam que a amamentação é a número 1 no ranking de dificuldades que as mães encontram na maternidade? Bem, eu não sabia disso até estudar um pouco sobre o assunto e eu me fiz a pergunta, o questionamento. Quais as razões para isso? Bem, a amamentação ela é uma habilidade adquirida. O que a gente quer dizer com isso? Mamar é uma habilidade que o bebê adquire após nascer. Mas, Débora, o bebê não nasce sabendo sugar? Nasce, isso é um reflexo inato. Mas mamar não quer dizer sugar, são duas coisas separadas, duas coisas diferentes. O sugar faz parte do mamar, mas o mamar efetivamente, não necessariamente, é o sugar. Então, é uma habilidade que se aprende por mãe e por bebê, e assim a natureza passa a se estabelecer. Apesar de ser algo natural, não quer dizer que a natureza esteja 100% estabelecida no processo assim que ele inicia. Bom, romantizar a amamentação é um dos principais fatores para fazer com que as famílias desistam. Aquela cena do sorriso no rosto, a mulher olhando para o bebê recém-nascido, muitas vezes não acontece assim. A gente tem uma chuva hormonal e a gente também tem um ser que a gente não sabe nada sobre ele. Ele acabou de nascer e fazer parte da nossa família naquele momento. Então, a partir desse ideal que se cria, não se ensina o que são as possibilidades. E então, amamentar, que é um processo, vai requerer conhecimento prévio, vai requerer decisão, apoio, uma rede de apoio que a pessoa precisa ter, treino e persistência. Então, a gente observa características muito semelhantes como a de praticar um esporte, né? A amamentar é muito semelhante a fazer qualquer outra atividade que a gente precisa treinar repetidas vezes para obter sucesso. Então, quero falar um pouquinho com vocês sobre o título dessa live, né? Ouro líquido. Sabe por que o leite materno recebeu esse nome? Recebi inúmeras respostas quando perguntei isso, mas a resposta é bastante simples. O leite materno é chamado de ouro líquido porque ele é o gold standard, ele é o padrão ouro da alimentação na primeira infância, do 0 aos 2 anos. O que eu quero dizer com isso? O leite materno é um superalimento, é um alimento vivo e por isso ele é o que há de mais completo na natureza para ser oferecido em termos de desenvolvimento, tanto nutricional quanto emocional, afetivo, neurológico. A gente está falando de um alimento que alcança o nosso corpo por completo. Olha, a primeira vez que esse termo foi usado teve a ver também com a coloração que o leite tem nos primeiros dias. O colostro ele é extremamente amarelado, chega a ser dourado. Por isso, quando pelas primeiras vezes os médicos observaram a coloração do colostro, acabaram chamando o colostro, que é esse leite inicial das mães, assim que o bebê nasce, de ouro líquido. O leite ele pode atuar de diversas formas no nosso corpo, mas as principais atuações que ele tem é na nutrição. Então a gente vai ter
um bebê com certeza nutrido e nutrido muito bem, porque são necessidades personalizadas. Ele é uma primeira vacina, então é interessante pensar que o leite materno ele vai promover toda a quantidade de anticorpos que esse corpinho que estava num ambiente totalmente estéril precisa para esse momento. E ele também atua como remédio. Isso é super interessante, porque ele atua no tratamento e na prevenção. São habilidades incríveis que a gente precisa encontrar na natureza, que a gente não vai precisar utilizar a farmácia, porque a gente vai ter o leite materno fazendo quase que um diagnóstico entre o corpo da mãe e do bebê de agentes possíveis causadores de problemas. E aí o leite entra com essa composição viva dele, essa alteração que ele faz para poder promover o que é necessário. Bem, sobre benefícios para o bebê, a gente vai começar falando sobre um estudo inédito publicado nos últimos 3 anos. Na verdade, é o maior e mais completo projeto de pesquisa que durou mais de 30 anos com uma população gigante. Feito por uma equipe de médicos de todo o mundo, mas coordenado por um cientista brasileiro chamado Dr. César Victoria. Esse estudo está revolucionando o que se pensava sobre leite materno. O que se conhecia eram propriedades nutricionais, mas o estudo conduzido impecavelmente mostrou que o leite materno pode definir muito mais sobre a vida do bebê e até mesmo sobre a sociedade. Dá para acreditar nisso? Bem, vamos aos benefícios. Um dos primeiros benefícios que o estudo conseguiu evidenciar que há é um contato de imprinting, que se chama, onde há a formação de um vínculo praticamente imediato entre mãe e bebê. Esse vínculo afetivo é extremamente importante para que a espécie sobreviva, mas não é a única forma de fazer o imprinting, isso é importante, né? Mas é a forma mais rápida e mais efetiva. O bebê identifica a mãe como provedora, como sustento, e assim a natureza passa a se estabelecer mais facilmente entre os dois. Segundo benefício, uma melhor recepção do alimento no aparelho digestivo. Nós temos no leite materno um alimento totalmente personalizado. Quando a gente começa a falar em propriedades do leite, a gente vai cair em milhões de células vivas, mas as duas mais importantes que a gente encontra no leite materno são as imunoglobulinas, que são responsáveis pela formação do sistema imunitário do bebê, ou seja, de protegê-lo. E nós temos também as células estaminais, que são as células-tronco. Durante muito tempo a gente falou sobre células-tronco e se discutiu muito no mundo o uso de células-tronco até que se descobriu que o próprio leite materno tinha capacidade de regenerar e de desenvolver órgãos dos bebês. Está cheio de células que podem atuar em qualquer lugar. E é aí que entra justamente a questão neurológica do leite materno. São as células-tronco que se encontram no leite materno que são capazes de fazer todos esses benefícios a nível neurológico também. Terceiro benefício, leite materno estimula o desenvolvimento facial adequado. Bom, vamos lá. Não é só o leite materno, é o leite materno quando bebido, quando tomado no seio materno, tá? Porque agora a gente está falando de estrutura facial e da forma como o bebê vai extrair esse leite. Então, quando a gente tem um bebê que vai tomar leite na mamadeira, ele vai fazer basicamente 2 movimentos. Movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. É um movimento quase triangular, se vocês observarem aqui o que eu estou fazendo. Esse movimento triangular é um movimento que é capaz de fazer o apertamento para a retirada, para a extração do leite da mamadeira, mas não é um movimento que é capaz de produzir formação óssea. Prestem atenção como é um movimento quando a gente está falando de amamentação, de um bebê que mama no seio. A gente vai ter para baixo, para frente, para cima, para trás. Percebem que ao invés de um triângulo a gente tem a formação de um quadrado. Todas as vezes que o osso, a mandíbula, a articulação faz esse movimento para baixo, para frente, para cima, para trás, a gente tem a osteogênese, ou seja, a formação óssea aqui na articulação, que faz o quê? Aquele bebê que nasce com o queixinho para trás, o que é absolutamente normal, faz parte da fisiologia do bebê nascer assim, ele começa a ter a formação e desenvolvimento facial para frente, para que essa maxila e mandíbula se encontrem próximas. Interessante, não é? Olha, eu gosto muito dessa parte. Então, já comecem a perceber que tem benefícios que estão no leite materno, mas tem benefícios que também estão
no mamar o leite ao seio. Nem todos são assim. Vamos ao quarto benefício. O leite materno tem todos os nutrientes necessários. Uma das maiores preocupações que uma mãe tem, sem dúvida, é se o seu bebê está mamando o suficiente, está comendo o suficiente, se ele chora de fome. Quando a gente amamenta um bebê ou oferece leite materno, a gente tem a tranquilidade de que os nutrientes necessários para aquele bebê estão ali. Lembrem que eu disse que é um alimento personalizado, ele vai ter a quantidade necessária para cada bebê. Ou seja, o bebê também aprende a mamar na quantidade que precisa. Vou dar um exemplo de um estudo para vocês que foi dirigido para saber se os bebês tinham senso de saciedade ou não, ou se eles comiam o tanto quanto lhe ofereciam. Ou seja, vamos dizer, se os bebês passam fome ou não. Era isso que se queria saber com esse estudo. Foi oferecido para bebês em mamadeiras leite materno 100%, 100 ml. Foi oferecido 100 ml de leite materno com 100 ml de água. Ou seja, então a gente tem uma diluição a 50%. E foi oferecido 80 ml de água com 20 ml de leite materno. Uma diluição de 80%. Cada vez o leite foi ficando mais fraco. O que se observou dos bebês? O mesmo bebê, com a mamada no mesmo horário do dia, onde tende a mamar uma quantidade semelhante, ele conseguiu mamar de acordo com a necessidade do corpo dele, necessidade nutricional, não de acordo com a quantidade. Então, quando a gente teve a diluição a 50%, a tendência foi que o bebê mamasse o dobro de quantidade. Assim, ele garantia para o corpo dele a nutrição necessária a partir do leite materno e não somente a quantidade. Isso é interessantíssimo. O próprio corpo do bebê consegue absorver os nutrientes de acordo com a necessidade que se tem. Bom, vamos ao quinto benefício: efeitos nos testes de QI. Esse é um dos benefícios mais novos que se descobriu justamente nesse estudo do Dr. César Victora, que eu comentei logo no início. É um estudo que fala muito sobre a capacidade de melhorar as habilidades neurológicas. Bom, como eu já disse, nós temos células estaminais, que são células-tronco no leite materno, e que são capazes de atuar diretamente no sistema neurológico do bebê. Então, como que se sabe que foi leite materno e não foram outras coisas? A gente pode se perguntar isso. É uma pergunta justa e o estudo respondeu. Então, o estudo acompanhou as pessoas por 30 anos, com exames anuais, periódicos, todos os tipos de exames e testes, e o que se observou é que o único fator que essas pessoas tinham em comum no aumento do QI em até 4 pontos era o leite materno. Quem quiser saber mais sobre esse estudo, ele é super interessante e eu posso depois deixar para vocês aqui nos stories um pouquinho. Como é que tá indo aí? A conexão tá boa? Eu acabei de receber uma mensagem aqui por WhatsApp que tá tudo bem. Muito obrigada. Tá tudo bem. Eu só queria conferir isso para a gente poder dar seguimento. Bom, um dos outros benefícios que nós temos é em relação ao desenvolvimento da linguagem. Quando a gente tem um bebê que mama no peito, existe a tendência de que esse bebê desenvolva melhor a sua linguagem, a sua comunicação, não só a fala, mas um dos sinais que se observa é que o bebê tem as primeiras palavras de forma antecipada em relação ao bebê que não tem o acesso ao leite materno. Eu recebi uma mensagem sobre a conexão que tá falhando. Eu vou tentar melhorar aqui, 1 minuto. Em relação ao risco de desenvolver doenças, o leite materno ele tem algumas características que também até então não se conheciam. A primeira delas é um fator de proteção contra o colesterol alto. Isso é extremamente inovador. E a segunda doença que se observou que o leite materno pode ser também um fator de proteção em relação à diabetes. Em relação à hipertensão também se observou o fator de proteção, mas
o principal fator de proteção foi em relação à obesidade na vida adulta. Olha, existe uma coisa que se chama epigenética, que é isso. É como se um carro, vamos ver, viesse sem freio, né? Tá sem freio o carro, mas ainda tem o freio de mão, tá? O vir sem freio, estar sem freio é a genética, a gente não tem como controlar. Mas o freio de mão são os fatores ambientais, os fatores que a gente pode controlar e alterar o destino genético das coisas. Por isso que se fala tanto dos cuidados da prevenção que a gente deve ter. O leite materno, ele é esse freio de mão para muitas doenças. A pessoa nasce com a predisposição, com a tendência, porque isso veio na genética dela, ela não teve como escolher. Mas ela tem a opção de ter esse freio de mão através da oferta do leite materno e através de muitas outras decisões que vai tomar ao longo da sua vida, mas com certeza, através do leite materno, ela tem um primeiro movimento de travar essas doenças, um fator de proteção e de prevenção com as doenças. Isso é fantástico. Olha, alguns desses benefícios são observados somente quando o bebê mama exclusivamente no peito por 6 meses. Outros benefícios são observados se o bebê mama no peito. E outros benefícios são observados basta que o bebê tenha contato com o leite materno por algum período. Isso nos revela a importância de permitir que a criança tenha esse contato com o leite materno. Aliás, esse para mim é o argumento perfeito para você que é mãe, que é tentante, que é futura mãe, avó, pai, familiares, amigos, rede de apoio. Vale a pena tentar. Cada gota de leite materno é um investimento para a vida. Cada gota de leite materno é ouro líquido. O que você me diria se eu te falasse que você tem uma Ferrari na garagem, mas você não sabe dirigir ela? Eu ia dizer, olha, tira a carta de condução, tira a carteira de motorista e vai dirigir essa Ferrari, vai aproveitar ela, vai fazer uma viagem boa. O leite materno é mais ou menos isso. A gente tem uma Ferrari na garagem, a gente tem o acesso a ele de forma extremamente naturalizada, mas muitas vezes a gente opta por deixar ele na garagem, por não tirar a carta de condução. E essa live que a gente faz hoje é um primeiro convite para vocês a começarem a pensar sobre isso. Porque não precisa ser mãe, não precisa ser você que amamenta, mas você pode ser rede de apoio de alguém que vai precisar ouvir essas palavras, vai precisar saber desse tipo de coisa. Então, eu quero abrir agora rapidamente para comentários, perguntas, vou responder um pouquinho do que a gente teve também de dúvidas ali na caixinha de perguntas que eu abri nos nossos stories. Tá bem? Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E lá vamos, então. Eu quero começar com uma pergunta que ficou para mim ali nos stories, que era sobre benefícios para a saúde materna. Também já se sabe que o leite materno, ele tem benefícios para a saúde materna. Essa proteção contra diabetes tipo 2 foi encontrado também na saúde das mães que amamentam. Isso é muito, muito interessante. Natália, pode falar sobre os benefícios do aleitamento em crianças maiores de 1 ano? Sim. Há inúmeros benefícios. Na verdade, o leite materno não vira água depois de 6 meses, muito menos depois de 1 ano, né? Até 1 ano ele é o alimento principal, então a fonte de nutrição da criança vem principalmente do leite materno, mas de 1 a 2 anos ele segue sendo importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Todos esses benefícios que eu citei foram estudados com aleitamento exclusivo até os 6 meses, mas muitos deles observados por crianças que amamentaram foram amamentadas até os 2 anos. Já se sabe que depois dos 2 anos, a tendência é que as crianças que são amamentadas, elas optem por diminuir a quantidade de comida e prefiram as mamadas, por ser mais prazeroso, mais prático, mais simples. Aí já se torna importante que a criança comece a ter mais acesso ao alimento sólido, inicie um processo de desmame, pelas questões também músculo-esqueléticas faciais. Mas até os 2 anos, os benefícios são todos esses que nós falamos, né? Então, a recepção do alimento no aparelho digestivo, desenvolvimento facial, os nutrientes que a criança precisa, efeitos no QI, desenvolvimento de linguagem e
a diminuição do risco de desenvolver essas doenças como colesterol, diabetes, hipertensão, todos eles se mantêm. Então, sim, a indicação ainda é que se amamente as crianças até os 2 anos ou mais. Lembrando disso que eu falei, né, sobre a questão do desenvolvimento músculo esquelético, que é importante através da alimentação com sólidos, né? Por isso tem se falado muito sobre a introdução alimentar com sólidos, né? Então a gente vai fazendo um desmame progressivo e guiado pelo bebê, assistido pelos pais, isso que é muito importante, né? Um bebê não pode seguir só mamando o quanto ele quiser, né? Mas ele precisa também ir recebendo alimento e percebendo os alimentos da forma como eles são. E a maioria dos alimentos a gente recebe da natureza em forma sólida, ou os preparos pelo menos em forma sólida. Muito, muito importante isso. Temos mais alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma consideração, muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Karine, muito obrigada. Karine é uma pessoa muito especial nessa trajetória do aleitamento materno para mim, porque foi justamente uma das pessoas que eu prestei consultoria e que foi muito importante para ela. Foi do segundo bebê, né, Karine? E o primeiro bebê ela não teve muito sucesso no aleitamento, mas o segundo teve sucesso até demais. Tá excelente, né? Não teve dificuldades. Foi sensacional a trajetória dela. Isso nos mostra a importância do preparo. Olha, eu falo muito sobre isso porque a natureza por si ela é caótica, né? Se a gente deixar ela rolar, ela não nos leva a um bom caminho. A gente precisa trilhar o caminho que a gente deseja para a própria natureza. Ana Carolina, aqueles bicos para o seio da mãe faz com que a criança faça o quadrado ou por conta do bico ela faz o triângulo? Muito boa pergunta. Olha, eu falei sobre 2 tipos de movimento para quem estava ouvindo. E então, quando a gente está falando de mamadeira, a criança faz esse tipo de movimento para extração, né? E quando a gente está falando de seio materno, a criança faz o quadrado, para baixo, para frente, para cima, para trás. A Ana quer saber se quando coloca o adaptador no seio, a criança faz o movimento para baixo para cima ou faz o movimento quadrado. É o movimento para baixo para cima, tá, Ana? Ela perde esse benefício do movimento em quadrado, que é para o desenvolvimento dos ossos, porque na verdade a criança assume como o bico de silicone mesmo, né? Então o adaptador, inclusive, é uma das coisas mais complicadas assim que a gente tem no aleitamento materno, porque faz com que a criança não consiga fazer a pressão no lugar certo para a extração. Então, às vezes ele é um objeto transicional, vamos dizer assim. Se a mãe teve um episódio que está com o seio machucado, precisa de um objeto transicional para suportar aquele período, ele pode ser usado. Mas normalmente depois disso é um caminho sem volta, porque o bebê muda o tipo de pega. Ele fica com uma pega de mamadeira e aí quando volta para o seio ele tem essa dificuldade. Então, normalmente, para as mães que estão encontrando dificuldade em algum período de oferecer o seio, é preferível extrair leite manualmente ou com uma máquina e oferecer no copinho ou de colher, de seringa para um bebê recém-nascido durante o período que for necessário, às vezes 1 ou 2 dias, até se sentir bem novamente, e principalmente ajustar a pega, tá? Ajustando a pega a gente acaba com esses problemas da necessidade de adaptadores. Sobre os protetores, aqueles absorventes, acho que são, né, Ana? Então, eles são excelentes para colonizar bactérias, tá? Não sou contra, acho que podem ser usados, mas a qualquer momento que eles estejam úmidos, precisam ser retirados e trocados. Não pode permanecer úmido por nenhum segundo. Então, o ideal para a gente manter, vamos dizer, o seio seco, não sendo colônia de bactérias, é a gente fazer... Existe uma rosquinha de pano que se faz, né? Então, se pega uma toalhinha mesmo de bebê, pode ser, e se enrola ela toda e faz um nozinho na ponta, coloca aquilo entre o seio e o sutiã. Isso protege para que o bebê consiga para que o seio consiga ficar bem sequinho. Isso é fundamental. Ó, meu pai mandou que eu mamei até os 18 meses. Olha, sempre aqui meu pai comentando na live, né, minha mãe fez certo, é verdade, isso aí.
Olha, a Natália mandou um relato fundamental ali, importante mesmo, Nath. Quando a Estela internou com bronquiolite, segundo os médicos, a amamentação foi fundamental na recuperação dela. Muito interessante. Um dos principais respostas que o estudo, esse que eu falei hoje, chegou, foi justamente sobre as doenças respiratórias. Sabe que foi a partir desse estudo que a Organização Mundial de Saúde mudou o aconselhamento de aleitamento exclusivo até os 4 meses para os 6 meses. Porque observaram que as crianças que mamavam exclusivamente até os 6 meses tinham 3,6 vezes menos chances de colonizar o sistema respiratório. Colonizar é ficar doente, né, do sistema respiratório. Pode ser uma bronquiolite, uma pneumonia. E quando tinham, elas tinham 9 vezes mais chance de se recuperar. Então, esse dado que tu falou, Nath, é isso mesmo. A criança que mama, ela recebe simultaneamente a doença dela, os anticorpos necessários. Porque a mãe também está envolvida nesse processo e a mãe normalmente também é colonizada pela doença que o bebê está passando, porque eles estão em contato muito próximo. A mãe normalmente já tem esses anticorpos, mas aumenta muito a produção no corpo dela e passa isso para o bebê através do leite. Então, o bebê tem uma recuperação muito mais rápida e muito mais eficaz. Olha aqui o relato da Luísa. Meu primeiro filho aos 3 meses não queria mais pegar o peito. Insisti por 1 semana e ele voltou. Amamentei até os 13 meses. Muito bom. É isso mesmo. Perto dos 3 meses a gente tem a crise do aleitamento. É bem comum os bebês se rebelarem contra o peito nessa altura, mas na verdade é porque eles estão passando por um salto de desenvolvimento e acaba que eles têm essa tendência de negar o peito, né? Eles estão com desenvolvimento neurológico muito aflorado, né, muito rápido, e eles não querem mais parar tanto tempo para mamar. Até ali o que era instintivo, agora a criança passa a ser muito mais um bebê, já não mais aquele ser tão dependente da mãe. Então, é isso mesmo. Quando aos 3 meses isso acontece, é só insistir que vai voltar. Eduarda Ferreira, quando iniciar o processo de preparo do seio da mãe para termos sucesso, para que o bebê consiga fazer a pega correta? Bom, o preparo do seio da mãe não existe um grande preparo, um preparo bem simples que é feito através de contato com luz, né? Então pode ser banho de sol ou pode ser com lâmpada incandescente em casa. Pode depois me mandar que eu te explico melhor o processo como é. Mas é só a partir das 32 semanas de gestação, ali do 8º mês, tá? Antes disso não é necessário iniciar processo nenhum de preparo do seio. Tá? Nada de raspar a bucha ou qualquer outra coisa, porque isso pode só machucar o seio e aí na hora que inicia a pega a gente pode ter mais dificuldade do que benefício. Além disso, há quem diga que também a estimulação do seio com bucha pode causar o aumento de ocitocina e promover contrações indesejadas num momento da gestação que ainda não se espera por isso. Bom, gente, muito bom responder as dúvidas de vocês, falar com vocês. Sabem que amanhã a gente tem uma live para dar continuidade a esse assunto, vocês vão amar. Para quem já tem os filhos um pouco maiores, é fantástico. O nome da live é Meu Filho Não Come, e agora? Bom, o bebê mamou, foi super bem, começou a introdução alimentar, a gente não sabe o que fazer, né? Tá com grandes problemas. Amanhã a gente vai ter uma especialista falando sobre introdução alimentar, sobre os métodos de introdução alimentar, para quem gosta de saber sobre isso. E vamos falar também sobre a recusa alimentar, quando a criança simplesmente decide que não vai comer por algum período ou algum alimento. E como a gente driblar tudo isso. Então, quero agradecer a presença de vocês. Eu sempre digo que a gente faz lives de 30 minutos porque o tempo de vocês vale para nós e aqui não tem enrolação. A gente começa falando o que tem que falar e termina falando o que tem que falar. Muito obrigada por todos que ficaram aqui conosco e nos vemos amanhã com a nossa convidada. Logo mais eu vou postar ali e vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela. Tá bom? Até! Nos vemos, gente. Tchau, tchau!